coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro. Você já conhece, chegamos no ato contínuo, é isso. Ato contínuo é aquela forma de você simplesmente emendar um vídeo no outro, mesmo que o planeta já tenha girado uma vez. Portanto, um dia se passou. Estamos agora numa quarta-feira. O clima de São Paulo, como você está vendo aí na retaguarda, já começa a ficar muito mais tranquilo. Ou seja, temos sol. Temos sol, passamos aqui, ainda frio aqui em São Paulo. Segunda e terça foram dias mais frios, mas a tendência dessa semana, quarta-feira, é que a temperatura se eleve. Agora, nesse momento, acabei de passar pelo termômetro de rua, que mostra 21 graus. E a tendência, obviamente, com esse céu azul e com o sol, é que isso aumente. Começamos a voltar na normalidade. Por que isso é importante? Porque vamos, neste final de semana, para a querida Curitiba. Então, Curitiba é um local gostoso de qualquer forma, mas se você puder optar e chegar com o sol, é mais gostoso ainda. Então, o nosso desejo é que o tempo fique melhor e com o sol. Parece que o desejo será atendido. A previsão mostra que a partir de hoje até sábado a temperatura se eleva em todo o sudeste e no sul do Brasil, aonde fica o Paraná e aonde fica, portanto, obviamente, Curitiba. Muito bem, estamos aqui hoje, como você vê aqui no rótulo aqui em cima, o Monza CCV, o nosso querido Monza 85/86, é isso! O Monza democrático, E aí, nada mais justo, esse é um dos primeiros Monzas, entre aspas, né? O 85 Monza já tinha praticamente 2 anos e meio, 3 anos de existência desde o seu lançamento. E para comemorar essa entrada na Bandeirantes, onde a gente nem precisou parar ainda, eu faço questão de colocar a propaganda do Jornal Nacional da TV Globo, com o Sérgio Chapelin. Vou colocar novamente aqui, já devo ter colocado sim em algum outro vídeo, que é o lançamento. É quando sai uma notícia nacional dizendo: a General Motors do Brasil, pela primeira vez na história brasileira, faz um projeto ou participa com investimento pesado em dólares de um projeto de lançamento de veículo, projeto mundial. É isso, chamado Projeto J, também chamado de Monza. Exatamente. Então é isso, solta aí. Esta noite em São Paulo, o primeiro carro mundial a ser fabricado no Brasil, isto é, um modelo que vai ser fabricado em todo o mundo. Com isto, as indústrias esperam reduzir custos e integrar a produção. Para o lançamento do Monza, a General Motors investiu, só no Brasil, 400 milhões de dólares, num projeto que levou 4 anos para ser concluído. O Monza vai concorrer na faixa dos carros médios. Sua versão a álcool é o primeiro caso de um motor totalmente idealizado para o combustível. Com 1.600 cilindradas e um tanque com capacidade para 61 litros, a versão a gasolina, segundo a GM, fará 15 km por litro andando a 80 km por hora. E a versão a álcool, uma média de 11 km por litro. O motor do Monza é produzido pela GM de São José dos Campos. Da produção, 100 mil motores serão utilizados no mercado interno e 230 mil serão exportados. Bom, e aqui retomamos aqui a normalidade, estamos aqui em terceira marcha, 40 por hora, e estamos indo bem. No programa de hoje, ou no pedaço do programa de hoje, dividindo com vocês mais um ponto onde a gente também está gostando bastante. Todo mundo conhece os podcasts. Podcasts, na verdade, são arquivos gravados e editados, muito bem editados muitas vezes, que eles meio que são similares a antigos programas de rádio. Imagine que no programa de rádio, obviamente, você não tem imagem, é só o áudio. Então, o programa era dado, documentário, o que fosse, na base do discurso e na base dos efeitos, da edição, mas tudo de forma audível. A gente está muito acostumado hoje com os vídeos, né? Prova disso é esse canal. Então, tudo é vídeo. Mas o vídeo famoso cinema mudo acabou na época do Chaplin, né? Então, fazer graça no vídeo com musiquinha de fundo não faz muito sentido. O vídeo, ele passa a ser relevante quando você mistura vídeo, imagens, com áudio, onde você está narrando, ou mesmo que você não narre. Só o fato de você demonstrar o que está acontecendo. Ih, deu zebra aqui, polícia na frente.
Só o fato de você mostrar o que está acontecendo com as imagens, muitas vezes é o que dizem, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É verdade. Então uma imagem, sem dúvida, vale mais do que 1000 palavras. Vários prêmios Pulitzer, se você não sabe o que é isso, é o prêmio mundial, como se fosse o Nobel da fotografia. Então, muitos fotógrafos profissionais ganharam prêmios assim, que são um reconhecimento mundial, com fotos que são obviamente guardadas para posteridade, ótimo, para posteridade. Pastoridade eu não sei, mas para posteridade, sem dúvida. Exemplo, talvez a mais icônica, que eu acho que é a que mais talvez traduza aquela situação de uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vou tentar colocar aqui se eu achar, mas deve ser fácil, né? Ela é mundial. E uma menina mesmo, dos seus 12, 13, não sabe. Essa menina, se não me engano, obviamente sobreviveu. Não sei por quanto tempo, mas enfim, ela estava praticamente nua, com cara de desespero, correndo na rua, e um fotógrafo estrangeiro que estava por lá fez a foto e não precisou dizer mais nada. Quando você vê, ainda que você veja a foto e não entenda o contexto, obviamente, se você olha o fundo da imagem, tudo devastado, uma imagem em preto e branco que deixa até mais forte, né, a situação, e você vê ali que não é uma encenação, há um desespero humano. E como nós somos seres humanos, é comum que a gente, como somos seres sociais, a gente se solidarize com sofrimento dos outros. Isso é comum com sofrimentos e com alegrias. Não sou eu aqui que estou dizendo, qualquer psicólogo ou psicanalista vai te explicar isso melhor, mas existem mecanismos no nosso cérebro que faz com que, quando você está num ambiente e todo mundo ri, você ri com mais entusiasmo. Exemplo. E quando você sente pavor ou pânico, isso também se propaga, ainda que você não tenha visto a situação geradora do pânico. Só o fato daquele pânico coletivo é fundamental para que você starte. Isso é muito comum, inclusive, em animais. Um ruído numa mata, quando determinado tipo de animal estão pastando, os veados, por exemplo, estão pastando, serve para que todos corram numa mesma direção, um líder, e todos seguem. E muitas vezes um ou dois, alguns escutaram, outros seguiram o embalo. O ser humano tem esse lado animal. Isso inclusive é bom, porque nos salvou ao longo da história da morte certa em muitas situações. Se cada um tivesse uma decisão própria, a lentidão para reagir a um estímulo seria maior, e provavelmente muitos de nós teriam sido eliminados e não teriam conseguido propagar os seus genes e, portanto, procriar, e, portanto, talvez não estivéssemos aqui. Bom, para falar esse parênteses tudo, então, voltando ao podcast, podcasts são armas muito legais. Os primeiros que eu escutei aqui na vida, já muitos anos atrás, e talvez um dos precursores, mas um dos times precursores, era o Nerdcast. O Nerdcast foi como surgiu, Jovem Nerd, precursores de internet e tudo. Hoje, não sei exatamente, deixei de seguir há bastante tempo, porque tem uma hora que também esse formato vai enjoando. Mas eu tenho vários Nerdcasts arquivados e que foram antológicos, né? Com
alguns cômicos e outros, por exemplo, o Nerdcast sobre o filme Interestelar foi muito bom, o Nerdcast sobre o filme Gravidade, muito bom, e um Nerdcast, que eu não vou lembrar nem o título, mas que relata a cena de um dos participantes, garoto ainda, no Rio de Janeiro, indo num carro e perseguindo um outro, que eu não vou aqui contar para dar spoiler, também foi, eu voltei aquele negócio para dar risada, que era muito bom. Fora isso, a Rádio CBN, da TV das organizações Globo, também disponibilizava isso há anos atrás, há mais de 10 anos, pílulas de áudio dos seus não são repórteres, mas sim, dos seus participantes ali. Então, vários nomes, né? Eu lembro de um deles, já não trabalha mais, não sei como está, Renato Machado, falando sobre vinho. Eu nunca tive essa paixão por vinho, mas era sem dúvida interessantíssimo a coluna dele em áudio, de como ele harmonizava os vinhos com qualquer coisa, até feijoada tinha direito a vinho. Então, de novo, era uma excentricidade dele. Hoje é provado que qualquer álcool é prejudicial à saúde, mas naquela época, 10 anos atrás, ainda se cogitava o comentário sobre não, um cálice ou uma taça de álcool faz bem para a saúde. Isso foi obviamente derrubado pela medicina moderna, e qualquer álcool sempre faz mal à saúde. Não há nenhum benefício no álcool, mas de qualquer forma. E aí, coincidentemente, falando então de podcast, eu vou pegar dois. Outro dia, entrando no YouTube Music, e você pode olhar Spotify ou qualquer outra plataforma que arquiva isso, né? Normalmente os canais vão lançando nas suas diversas plataformas. Eu encontrei um interessante, de 2 médicos, chamado Os Carecas. São 2 médicos que eu imagino que sejam carecas, eu não vi o logotipo ainda, que falam justamente, um episódio é justamente sobre os malefícios do álcool. Pelo que eu entendi deles, eles estão muito no público que treina muito em academia, etc. Então eles estavam comentando sobre o álcool. É um bom podcast e aparentemente são pessoas que sabem do que estão falando, são formados para isso, estudaram para isso. Então, um exemplo aí. E legal, informação de qualidade e de forma gratuita, ou seja, você não está pagando nada, isso é muito legal. Ponto número 2, que eu acho que é bem legal, é um podcast, essa aí foi minha filha que indicou, é da revista Piauí, Trovão Mídia, se não me engano é a parte que publica, mas é da revista Piauí, uma repórter de lá que eu infelizmente não consegui guardar o nome ainda, eu estou no 4º episódio, que é a série chamada Alexandre. São 4, 5 ou 6 episódios sobre o Alexandre de Moraes, em todos os aspectos, desde a sua entrada na Universidade de São Paulo, passando, portanto, para fazer o curso de Direito do Largo São Francisco, da USP, sem sombra de dúvida, o mais famoso e mais reconhecido curso de Direito brasileiro, né? Então, e aí você começa a entender também por que praticamente todos os ministros e todo mundo que circula na alta corte, no cargo máximo do judiciário, grande parte, pelo que eu entendi no próprio podcast, veio da USP. Pois bem, então, e aí não é falar de USP, mas ele fala do Alexandre de Moraes e fala, obviamente, parece longe isso, mas de meses atrás, quando nós estivemos no Brasil à beira realmente de um desvario, que era o golpe de um golpe. Eu pessoalmente não acredito que o golpe se instalasse, ainda que o presidente, o Lula, não tivesse sido eleito, tivesse sido o Bolsonaro. Eu acho que para dar um golpe a situação precisa ser muito diferente do que a gente encontrava aqui. Por exemplo, em 64 havia uma pressão internacional com dinheiro, por exemplo, nos Estados Unidos, para um golpe no Brasil, porque havia uma preocupação grande naquele momento. Existia um contexto histórico naquele momento que, para os Estados Unidos especialmente, que era um Brasil com o tamanho que tem, um país continental, líder da América do Sul. Se ele virar uma colônia, como aconteceu, soviética ou comunista, como diziam os soviéticos, né? Lembra que naquele momento existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E era a auge da Guerra Fria. Então, no começo da Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, né, tal. Então, naquele momento, o americano tudo que não queria era ter um país de dimensões continentais sendo paparicado pela União Soviética. Seria um problema e um desequilíbrio naquilo que eles entendiam como segurança, né? E obviamente, não sei se isso aconteceria, mas eu não vivi essa época, mas existiam candidatos que meio que flertavam com essa questão soviética, que inclusive, vamos e convenhamos, qualquer pessoa minimamente que lê no jornal consegue avaliar que a União Soviética foi o maior fracasso
de regime do mundo. Primeiro que de comunista não tem nada, nunca em nenhuma parte do mundo se colocou de fato um regime comunista. Nos moldes do comunismo, se você estudar como é o comunismo, se você pegar livro do Karl Marx e tal, você entende o comunismo, a proposta, e aí você percebe que nunca nenhum país conseguiu, embora muitas vezes alguns relevavam o rótulo de comunista, não tinha nada a ver com comunismo, né? Era simplesmente um apelido dado e para mascarar muitas vezes corrupção e má gestão de Estado. A União Soviética, inclusive, é um exemplo ruim disso, né? Ela faliu, né? Se você não lembra, a queda do Muro de Berlim em 1995, quando as Alemanhas, que era o símbolo máximo, a Alemanha era dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, né? Isso já desde do término da Segunda Guerra Mundial. E naquele instante, quando ruí, na época de Gorbachev, quando ruí a União Soviética, e ruí por quê? Porque o Estado quebrou, né? Se você não sabe o que é isso, você vá no Netflix e procura. Tem um documentário muito bom, com alguns episódios, mostrando cenas reais e bastidores deste momento. No momento em que os ocidentais obviamente cruzam historicamente a fronteira da Alemanha Oriental e vão no coração da administração soviética e descobrem a desgraça que era o controle do Estado, né? Que era assim, todo mundo é igual ao outro, mas os do governo eram um pouco melhores. Então, é um regime obviamente fracassado. Eu não tenho dúvida que a humanidade entendeu que aquilo não deve ser repetido. Ao mesmo tempo, a gente também sempre critica o capitalismo selvagem, porque a gente tem de um lado os muito ricos e de um outro lado pessoas na extrema miséria. Mas o fato é que a população humana até hoje não descobriu um regime melhor do que o capitalismo. Não se conhece. A gente ainda não tem consciência cívica e consciência mundial para transformar, para melhorar esse aspecto. Então, é assim que a vida anda. Bom, falando tudo isso, porque esse podcast da revista Piauí, do Alexandre, ele mostra exatamente este capítulo brasileiro. Então, eu sempre digo que vale a pena você escutar de tudo, porque você pode formar a sua opinião, mas você não pode formar os seus fatos. Os fatos são públicos. Então, curtam o Alexandre nos seus episódios, é interessante, tanto os acertos quanto os erros. É isso. E aqui na 23 de maio, no trânsito democrático, todo mundo parado, seguiremos com o nosso querido CCV. Chegamos na quinta-feira, exato, no penúltimo ato contínuo da semana. Quinta-feira, o famoso quarto dia de trabalho, e todos dessa vez de Monza. Recapitulando, se você viu nesse vídeo, no primeiro e no segundo dia fomos com o nosso querido Monza 500F. E aí com isso desfilamos por São Paulo com a série mais especial que a GM produziu do veículo do modelo Monza. Depois, ontem, revertemos tudo e fomos com o querido idolatrado CCV, o irmão mais velho do clube, 1985, os famosos bancos de veludo. E agora, para não deixar barato, para colocar mais um dia na tabela do indo de Monza, a gente está indo na quinta-feira nesse trânsito do inferno com o quê? Com aquele que para o trânsito é o melhor veículo, só não pensa no consumo. Mas de qualquer forma ele faz o quê? Ele faz as trocas de marcha sozinhas, ao custo de 4,5 km por litro de gasolina. É o preço. Pois bem, de qualquer forma, o nosso querido Monza 88 SLE, quase completo, só não tem ar, então não é completo, e equipado com gasolina e carburador 3E, exatamente o que você já viu nos outros episódios. E para comemorar
a melhor propaganda que a GM já fez chegou até a ser melhor que a do Emerson. Solta a propaganda do Monza 88, o único com poder de parar estacionamento de shopping center em São Paulo. É isso. Proprietários de todos os veículos. Atenção, proprietários de todos os veículos. Temos o prazer de anunciar que encontra-se em nosso estacionamento o Monza 88. Obrigado. Que maravilha, é isso. Prezados clientes, chegou em nosso estacionamento. Olha como ele fala, estacionamento. Ninguém fala estacionamento, fala estacionamento, né? É quase um S mudo. E lá não, chegou no nosso estacionamento, que é para chamar atenção, o Monza. E aí ele enche a boca, o Monza 88. Obrigado. Acho que foi daí que o cara da Hyundai na época falou que eles tinham o melhor carro do mundo. Hyundai iX35, eleito o melhor carro nos Estados Unidos, eleito o melhor carro no mercado mais exigente do mundo. E aí o cara mudou de emprego, foi para Caoa Chery e agora tem a melhor tecnologia do mundo. A Caoa Chery orgulhosamente apresenta All New Tiggo 8 Turbo GDI 7 lugares, a 8ª maravilha do mundo. E eu diria que, se é assim, vamos para Curitiba no final de semana, ouvindo o Kid Vinil BR-116, para fazer o quê? Para comer o quê? O melhor macarrão do mundo. É isso, é tudo melhor do mundo. Nada melhor do mundo, meu amigo, mas enfim, é só marketing. Muito bem, estamos aqui, olha que maravilha, trocou a marcha, a gente nem sentiu. É quase um CVT, é quase um veículo elétrico que não tem marcha, porém aqui com muito mais engenharia a bordo do que um veículo elétrico. É só um estator, um rotor e segue. Aqui não, aqui você tem um propulsor cheio de peças dentro que se desgastam com o tempo e etc, peças móveis. E depois, para completar, temos o câmbio automático, movido pelo quê? Movido pelo nosso querido conversor de torque, física pura. A força centrífuga manda o óleo para as aletas que fecham uma válvula, que faz com que o eixo do câmbio fique solidário ao famoso conversor de torque, consequentemente ao volante do motor, e tudo nessa maravilha faz com que você, com um corpo de válvulas que aguenta uma determinada pressão, consiga trocar as marchas. É um negócio fantástico. Não é qualquer fábrica moderna que fabricaria e projetaria um câmbio hidramático. Não é nem automático, hidramático. Se aqui embaixo está escrito lá Hydramatic, exato, câmbio americano, projeto americano, GM importava e colocava nos carros como opcional. Opalas, Monzas, Chevetes, Cadetes. E é isso. Episódio de hoje, coincidentemente, né? Nós falamos outro dia bastante de Bob Cuspe e o que está acontecendo no Cine Sesc, na Rua Augusta, aqui em São Paulo. Exposição gratuita dos cenários do filme. É isso. Se você está aqui vivo, presente, neste 31 de agosto de 2023, data deste vídeo, então você tem o direito de vá até a Rua Augusta, vá de metrô, inclusive, desce lá 2 quadrinhas da Paulista e você vai conhecer o filme Bob Cuspe. Nós não gostamos de gente, já falei bastante aqui, um longa-metragem, 1h30 de filme, feito com stop motion, exato, cenários e bonequinhos de cera que foram configurados. E aí o cara tava dando uma entrevista, o diretor do filme tava dando uma entrevista, porque os cenários estão à mostra lá para exposição gratuita, e tudo que eles fizeram e filmaram. Um dia de trabalho para produzir 3 segundos de filme. Vou repetir, um dia de trabalho inteiro
de uma equipe de filmagem para produzir 3 segundos de filme. É isso. Lembra que cada filme, ou melhor, cada segundo para o olho humano são pelo menos 24 fotos, para que dê a noção do movimento suave. Então, imagina que cada segundo de um filme de 1h30, você vai colocar 24 fotografias. Detalhe, não é simplesmente sair batendo foto, que nem maluco no parque tirando selfie. Não. O cara tá com a câmera fixa num ponto, ele vai lá no bonequinho, mexe um pedacinho do braço, depois outro pedacinho do braço, para dar a ideia de um braço levantando. Olha que loucura. Então é isso. Não sei quantos anos, 3 anos para preparação apenas dos bonequinhos e depois tudo para filmar. Aí dizem, por que filme sai caro? Dá para entender por que a Pixar ganha milhões depois que lança um filme e espera renda de bilheteria, porque a técnica pode ser a mesma. Stop motion, pode ser em argila, pode ser em massinha e pode ser no digital também. Não importa, você precisa criar os movimentos. Disney era um gênio, de fato, porque imagina naquela época que não tinha computação e o cara fazia isso na base da maneta, meu amigo. O cara desenhava Mickey Mouse, 24 desenhos por segundo, fotografava um por um, coloria manualmente. Branca de Neve, por exemplo, o clássico da Disney, foi colorido manualmente, cena por cena. Você já imaginou o trabalho que isso deu? Aí quando o Disney falava, cara, esse negócio vai dominar o mundo, nós vamos fazer desenho animado, a galera da época dizia, comeu cocô, seu Disney, ninguém vai pagar para um trabalho gigantesco, margem de lucro baixíssima, e detalhe, não tem nem público para ver essas porcarias, isso aí é meio para propaganda, deixa de ser maluco, o que interessa é Clark Gable, é Marilyn Monroe, é o que for, Sofia Loren, enfim, os atores da época para fazer Ben-Hur, etc. O negócio é ser humano. Pois é. Bom, não preciso dizer o que aconteceu com a Disney com o tempo, e depois não preciso dizer o que aconteceu com a Pixar, justamente em 95, quando ela arrebenta o mundo para falar de um negócio chamado Toy Story. Se você não sabe do que eu estou falando, cara, você precisa de uma aula de século XX urgente. Mobral, atenção. 1995 marcou a indústria da animação, porque a Pixar, que até então era um negócio fundo de quintal, de alguns malucos fazendo computação gráfica em garagem, resolveu falar, para tudo, cara, eu não vou seguir o modelo da Disney, por mais genial que tenha sido. O que vocês vão fazer? Cara, tem aqui uma ferramenta na minha mão que o Disney não tinha à disposição. O quê? Computador. Computador e programa gráfico. Nós vamos fazer os 24 quadros no computador. Vocês são loucos. A gente é louco, mas não tem nada a perder. A gente está trabalhando numa garagem, portanto, pior não fica. E assim foi a fundação de muitas empresas. Microsoft, garagem. Apple, garagem. Pixar, garagem. As garagens americanas são foda. Já descobri. Garagem brasileira tem infiltração, tem um monte de problema. Lá não. Garagem vira Apple, garagem vira Pixar, garagem vira um monte de coisa. Pois bem, na garagem americana, no Vale do Silício, esses malucos resolveram fazer o Toy Story, que foi o longa-metragem que simplesmente revolucionou o mundo na animação digital. Foi o primeiro longa com qualidade, primeiro longa comercial, digamos assim, com sucesso e qualidade. E o Toy Story arregaçou. Sem dúvida, para mim, ainda que eu tenha nascido na época clássica da Disney, eu até acho legal os filmes do Disney e tudo, mas Toy Story para mim foi sem sombra de dúvida. Eu tinha filho pequeno, a Mayara tinha 1 ano de idade ou nem isso, aquilo arregaçou. Quando eu li aquilo, o mundo mudou. Bom, estamos assistindo a história ao vivo, o mundo mudou. E é de fato o que aconteceu, né? Toy Story, Monstros S.A., Divertidamente, Nemo e por aí vai. Quantos sucessos. Então, se você assina, hoje em dia, Disney, Pixar, é tudo a mesma coisa, né? Então, se você assina um Disney Plus aí, cara, entra na página da Pixar, você tem, além dos desenhos e dos filmes clássicos, os novos e todo um documentário de como eles trabalham na Pixar, que hoje em dia deixou de ser uma garagem há muito tempo e passou a ser um prédio cobiçado, milionário, todo mundo quer trabalhar lá, ganha bem e por aí vai. Então, como eles fazem? Então, por exemplo, Soul, excelente filme, inspiração de um dos funcionários, passou num concurso interno, a ideia venceu e ele teve a chance de quase
ajudar na direção do filme. Tá onde isso? Documentário. Assiste lá o Disney, você vai ver os bastidores do Soul. E por aí vai, tem outros vários, né? Tem aquele dos gêmeos que perdem o pai, que eu nunca vou lembrar o nome, que é outra história também de um dos funcionários. Enfim, a Pixar hoje domina esse mercado. E quando ganha milhões em bilheteria de cinema, ou agora nem tanto cinema, né? Cinema está em desuso, mas quando você aluga ou simplesmente pega na seu streaming favorito, significa que aquilo vende horrores. E aí, se você quer entender mais desse mercado, quem sabe inclusive revolucionar uma garagem brasileira e fazer alguma coisa legal, e tem, hein? Brasileiro, não sei se era não sei o que, Etiopédia, Centopédia. Tinha um desenho animado que foi super premiado no estilo Pixar, da mesma época. Obviamente não teve tanto sucesso, porque, né, em termos de Hollywood os caras arrebentam, mas foi um desenho muito bem feito por brasileiros, né? Então a gente não faz só porcaria não, tem gente boa. O problema é que a gente luta o dobro para fazer alguma coisa de sucesso e para entrar no circuito comercial. E quando vem de lá é mais barato, então o que vem de fora acaba sendo o preferido e o mais conhecido. De qualquer forma, dá para fazer essa brincadeira ainda. Dá para fazer, tem muita coisa para acontecer. Então, queria deixar esse episódio marcado, que não tem nada a ver com 88, não sei porque emendei nessa história, mas de qualquer forma, a Pixar foi do cacete. É isso. Não sei porque eu falei isso. Bom, dane-se. Eu vou escutar aqui minha musiquinha. Hoje, no nosso querido Pioneer, com Bluetooth, temos Rod Stewart. E vamos nessa. Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro